Redes de comunicação, parte 2. Antenas. Uma das definições, que talvez seja das mais simples, é que as antenas são os dispositivos utilizados para transmitir ou receber onda eletromagnética. Geralmente, elas têm que ser ligadas a um transmissor, os quais convertem os sinais elétricos provenientes dos circuitos eletrônicos anteriores, como, por exemplo, microfone, transmissão de informação digital, ele vai transferir esses sinais elétricos, convertendo-os em ondas eletromagnéticas que podem se propagar. Quando ligadas a um receptor, o processo é o contrário. Eles captam a OIM e a convertem em sinal elétrico para o adaptador. Começamos pelo transmissor. A questão é a seguinte: um sinal ele tem que variar no tempo. Isso significa que a oscilação que eu quero produzir, ela varia ao longo do tempo. Isso daí vai produzir uma oscilação ao longo do condutor até a entrada da antena. A frequência, muitas vezes elevada, mas pode ir desde alguns poucos milhares de vezes até gigahertz, que são milhões de vezes por segundo. Este processo de oscilação no cabo é que induz o aparecimento da onda eletromagnética. Quando o sinal percorre a antena, ele oscila em volta do processo, produzindo uma variação do campo magnético em volta. Isso causa a irradiação da onda eletromagnética. Em um momento anterior, nós passamos sobre um estudo da onda eletromagnética e ela basicamente é composta pela presença de um campo magnético e de um campo elétrico. O campo elétrico induz o magnético induz o elétrico. Isto já é comprovado, principalmente com a presença de John Clerk Maxwell, que estabeleceu as 4 equações que constituem uma onda eletromagnética que nós já estudamos em outro espaço. Então, o que acontece é o seguinte: quando você tem uma corrente oscilante perto de um fio, em volta dele ocorre a irradiação. A antena, ela faz este papel do fio. O que fez melhorar é o conhecimento sobre as características dela. Então, o melhor fio, a melhor antena, será que é um pedaço de fio? Não necessariamente. Tem algumas características que nós estamos começando a estudar que melhora bastante. Então, toda vez que você tem um sinal oscilante em um pedaço de metal, sinal elétrico oscilando em cima de um metal, você obrigatoriamente vai induzir o aparecimento de alguma coisa. No caso da eletricidade, nós teremos o surgimento de uma onda eletromagnética no espaço em volta deste. A medida da frequência geralmente são altas, raramente abaixo de kHz. Também nós temos algumas ondas na faixa de gigahertz. Quem fez a comprovação, um experimento para mostrar a existência da onda eletromagnética, isso aqui é só um experimento simples que comprovou a existência da onda eletromagnética. Foi Hertz. Hertz fez um experimento muito interessante, onde ele colocou 2 esferas próximas a uma certa distância. Você pode ver aqui essa distância, tudo bem? E aí o que acontece? Aqui, muito próximo desse espaço aqui, ó, este espaço aqui está muito próximo. E aqui, próximo ao experimento, ele deixou um anel em curto. Então, o que ele fazia? Utilizando-se de uma bobina e de capacitores, ele produziu uma variação de tensão súbita. Isto, de uma forma estranha, irradiou. E o que ele detectou? Detectou uma faísca em cima do anel que ele deixou em curto-circuito. Ou seja, cada vez que ele produzia uma faísca aqui, ela aparecia ali. Ou seja, como que ela se deslocou até ali? Na verdade, quando você cria ondas,
elas irradiam em todas as direções. E é claro que num determinado momento ela passa pelo anel. E o que acontece? Ela induz uma corrente elétrica. É o processo inverso. O campo magnético produz um campo elétrico, então surge uma corrente no anel. É de curta duração e de alta intensidade pelo fato do anel estar em curto. Resistência muito baixa. Surge uma faísca entre os terminais dela. Significa que alguma coisa se propagou do primeiro experimento para cá. Traduzindo o experimento dele, nós temos aqui uma coisa interessante. Nós temos aqui um circuito real que também pode reproduzir o experimento de Hertz. Ele precisou de muito equipamento por conta da data da experiência. Alguma coisa entre 1870 e 80. Significa que os recursos não eram tão bons. Hoje nós podemos fazer isso de uma forma diferente. Nós montamos um circuito RLC com uma alimentação variada no tempo, e este indutor, na verdade, é um transformador. Este aqui é o primário, este aqui é o secundário. E o que ele faz? Mesmo uma pequena corrente oscilante aqui, produz uma oscilação aqui. O circuito está em aberto, porém, olha o que acontece. Eu não tenho corrente elétrica aqui, mas eu tenho tensão aqui. E esta tensão, vamos considerar que eu tenho isto daqui aqui, uma senoide. Aqui também vai aparecer esta senoide. E a proporção da amplitude vai depender da transformação do indutor, porque isso aqui é um transformador. Tudo bem? Existem transformadores de pulso que têm capacidade de trabalhar com frequências baixas. Quando elas se tornam um pouco maiores, fica até mais fácil para ele, porque não tem consumo de corrente elétrica aqui no secundário. Então, o que você induzir aqui é reproduzido aqui em tensão. Esta oscilação aqui irradia para todos os lados. Isto aqui, ó, é uma antena de polo aberta. Duas hastes. Forma o circuito oscilador e assim ele transmite. Vamos ao mecanismo de funcionamento do sistema, que não é tão complexo. O que nós precisamos é um oscilador. Este oscilador ele vai produzir a frequência do sinal da portadora, o carrier. Consequentemente, ele vai ter uma frequência relativamente alta, porque a finalidade dele é esta. Amplitude razoável. Aí a gente vai estudar um pouco mais para frente nos processos de modulação para compreender. Depois, nós temos sinais provenientes ou de circuitos de voz, por exemplo, que pode acontecer, ou então de dados de armazenadores de quaisquer espécie. Finalmente, eu vou misturar os dois, utilizando para isso um circuito conhecido como modulador. Ele recebe as informações que ele quer transportar, seja som, seja dado, e vai anexar na portadora. Depois disso, o sinal sai muito fraco. Ele precisa passar por uma amplificação, então nós enviamos ele para um amplificador de radiofrequência. Depois ele ganha amplitude suficiente e nós enviamos ele através de uma linha de transmissão até a torre retransmissora. Este é o processo. Falando também na antena do aspecto recepção, como é que funciona o mecanismo lá? Basicamente o design é o mesmo, não existe propriamente dita uma antena de transmissão e uma de retransmissão e uma de recepção. Não. As antenas de um modo geral podem tanto irradiar como receber. Claro, se você desenvolve uma antena para uma determinada função, você toma os devidos cuidados para que ela tenha a qualidade e as características necessárias. Aqui vai ocorrer o fenômeno inverso da transmissão, porque aí você está recebendo uma onda eletromagnética proveniente do espaço que vai eletrizar o terminal da antena, produzindo no cabo da linha de transmissão uma oscilação proporcional ao AM recebida.
Uma vez que ela possa ser detectada, o sinal será recebido e devidamente decodificado. O problema é que existem muitas OIMs na atmosfera e elas possuem diversas frequências para portadoras, são produzidas pelos mais diversos transmissores e, de uma forma ou de outra, todas elas devem atingir as antenas receptoras. E nós precisamos ter um jeito de separar. Isto é possível porque o aparelho, quando ele é receptor, ele tem meios próprios, através de um circuito seletor DRF, a capacidade de selecionar uma gama estreita de frequências. E isso permite que ele sintonize um único sinal, um sinal específico. Quando ele é feito essa sintonização, ele vai trabalhar só com aquele elemento e o receptor só vai responder aos sinais daquela faixa que foi selecionada. Isso nós vamos de novo verificar mais tarde nos circuitos eletrônicos, mas ele consegue fazer um filtro do tipo passa-faixa, muito estreita, permitindo que sinais acima e abaixo da frequência sintonizada sejam eliminadas. Falar mais um pouco sobre a antena, porque aí, como eu havia mencionado, são vários modelos, é preciso resolver estas questões. E existem alguns parâmetros que eu chamaria de parâmetros que são críticos, ou seja, o que uma antena deve ter para ela ter a qualidade desejada? Bom, ela tem que ser dimensionada para uma frequência específica. Então, se você tem uma antena para FM, ela não deve ser muito boa receptora de AM. Tem que ter um ganho ideal, o mínimo de perda, tanto na transmissão quanto na recepção. Se a antena não estiver devidamente construída, eu posso ter perda de potência do sinal selecionado. O conceito da ressonância, ela diz respeito ao circuito seletor. A ressonância permite que a maior oscilação seja separada das demais. A impedância. Nos dois extremos da linha de transmissão, eu preciso fazer o casamento da impedância. Na ponta da antena, o casamento de impedância é feito com a antena. No receptor ou no transmissor, é feito com a outra ponta do cabo da linha de transmissão. Se isso não for adequado, haverá perda e até eliminação do sinal selecionado. Tenho que tomar cuidado também com a largura da banda. É muito raro você ter uma antena que tenha uma amplitude muito grande para captar uma sequência enorme de frequências. É muito mais efetivo e produtivo você controlar a largura de banda e construir antenas diferenciadas caso você deseje ter links muito variáveis. Os lóbulos da irradiação não podem permitir que ocorram interferências. Eles devem ser eliminados. Lembre-se, uma onda eletromagnética, ela não é uma coisa linear. Ela irradia com diversas potências e diversas direções. Então, a consideração dos lóbulos da irradiação, principalmente do lóbulo principal, é fundamental para se obter um resultado adequado. Polarização pelo seguinte: existem diversos tipos de polarização. Existe polarização com terra, existe polarização vertical, existe polarização horizontal, existe polarização circular e outros mais. A questão é, uma antena deve ser construída para o tipo de polarização para o qual ela foi projetada, ou você não vai ter o que você deseja. Vamos observar aqui o lóbulo da irradiação que eu estava comentando. Se você observar esta figura abaixo, não é tão difícil de imaginar. Aqui é o seguinte, pessoal, esta é a antena. Aqui você tem o formato da irradiação em 3 dimensões. É assim que ela irradia. E as potências maiores estarão na frente da onda, a cor é bem indicativa. Quando você olha isso no plano elétrico, você vai ver o diagrama dele do elétrico, ok? Eu quero que você veja que ela tem uma irradiação, é como se eu cortasse isso aqui ao meio. Eu veria exatamente isso aqui, uma irradiação em todos os sentidos. Mas se eu for verificar olhando por aqui, ó, por cima, o que eu vejo é isto aqui. É assim que eu vejo. Eu vejo a frente de onda
irradiando em todas as direções. Esta é a representação horizontal, conhecida também como azimuth. Portanto, eu poderia chamar o lóbulo da irradiação como representação gráfica da onda eletromagnética para fins de estudo e cálculo. E isto é claro, aqui você está vendo para uma antena chamada de dipolo de meia onda. Significa que ela tem irradiação baseada num centro de uma haste. O comprimento desta haste aqui, pessoal, ela deve ser do tamanho de metade do comprimento de onda. Então ela vai ser lambda sobre 2. Nós vamos ver detalhes construtivos mais à frente. Aqui eu tenho um exemplo de um plano vertical. Nós já vimos uma aqui. Isso aqui de elevação é o plano elétrico. Isso aqui é a propagação do plano da parte elétrica da onda. Eu quero lembrar aos senhores que uma onda eletromagnética ela é composta por dois campos, o campo de elétrico e o campo magnético. Então você tem dois planos, porque são planos verticais. Então a representação mostra aqui, por exemplo, como que é a irradiação. Dá para você ver que aqui é a maior potência. Vou achurar aqui, ó. Observe que esta é a região de maior incidência e isto daqui é o que nós chamamos frente de onda. Aqui alguns modelos, só para ilustração. Olhe este modelo daqui, ó. Veja que interessante se eu fizesse um recorte neste plano YZ, tá? O que você veria é uma propagação para cima com grande intensidade e diversas propagações menores na mesma direção. Aqui você tem o mesmo daquela antena vertical. A antena está exatamente no eixo disso aqui. Este tipo de antena de dipolo, cujo centro é aqui, o que ela faz é irradiar em todas as direções de forma volumétrica. Falando sobre o ganho da antena. Bom, em primeiro lugar, eu quero que você se lembre que a antena não é um componente que consegue aumentar a potência. O que eu consigo fazer é melhorar a eficiência na irradiação. Construindo ela da forma adequada, ela não vai ampliar o sinal emitido e nem o sinal recebido. Porém, você melhora as questões de perda e ela faz de forma muito mais eficiente o projeto para o qual ela foi confeccionada. E o detalhe, nós já estudamos essa atenuação em decibel, que nós vimos na primeira lição, ou o ganho em dB é dado por 10 log de potência de saída, dividido por 1 miliwatt. Miliwatt é a referência. Então você vai trabalhar com uma referência de 1 miliwatt, que você vai saber quanto que você está transmitindo desta potência em relação à referência. Esse valor mili é muito importante. Eu tinha comentado já anteriormente, estou repetindo. Quando você trabalha com ondas de transmissão de antena, esses sinais têm amplitude muito baixa. Daí a importância da perda mínima. Uma das formas que nós temos de medir como que está indo o processo de transmissão é através do ROI, que em inglês é VSWR. Traduzindo, relação de onda estacionária ou Voltage Standing Wave Ratio. Por que eu preciso disto? Vamos analisar com calma. Esta matemática, como eu expliquei uma vez há bastante tempo atrás, é o seguinte. Depois que Marconi começou a produzir, na época dele as coisas eram mais fáceis, entre aspas, porque a dificuldade da eletrônica que eu tinha e o conhecimento existente nos anos 30 era relativamente complicado. Porém, não havia nenhuma transmissão de rádio. Não tinham transmissores de rádio. Ele estava fazendo primeiro. Quando a situação começou a se tornar mais expansiva, haviam muitos querendo usar a tecnologia, foram criadas algumas normas de parâmetro para a impedância da antena. Ou seja, é a adaptação entre a antena e a linha de transmissão.
São adotados pela norma atualmente cabos de 50 ohms do tipo coaxial ou de 75 ohms. Consequentemente, uma antena tem que ser dimensionada para conectar no cabo de antena com 75 ohms ou com 50, conforme a aplicação exigir. Isto aqui me permite medir a incidência. Aí é o seguinte, o problema é que quando você recebe uma onda de rádio, não é como a água que escorre para o ralo. Qualquer dificuldade, mínima que seja, vai fazer com que a própria antena receptora reirradie. Isso daí vai criar uma sobrecarga de sinais eletromagnéticos em torno da antena. E eu posso medir. Essa sobrecarga de sinais reirradiados próximos da antena são o que nós chamamos de onda estacionária. Você vai medir a impedância da carga em relação à impedância do ar. Ou pode fazer assim também, impedância do ar pela impedância da carga, porque a relação inversa ou direta depende da análise que você está fazendo. É que os dois meios existem, então estou apresentando para vocês. Continuando, vamos ver o ROI como é que é? O ROI, pessoal, é o seguinte, ele mede a relação da amplitude entre uma onda estacionária. Estacionária é o seguinte, é a reirradiação. Uma onda incide e sofre várias reflexões. Depois de algum tempo, o ar fica saturado em torno da antena. Não o ar necessariamente, mas a eletromagnetização. Tá ok? Então se mede a tensão da diferença entre o pico de sinal recebido e as suas reirradiações. Essa é a melhor forma que eu tenho de explicar o que é uma onda estacionária. Porque esse desenho não expressa exatamente o processo. Muito embora ele tenha uma razão, é o pico máximo pelo pico mínimo, mas não é exatamente isto que acontece. Porque as ondas reirradiam e criam outros sinais que se sobrepõem a estes. Vou mostrar mais uma figura. Aqui, ó. Aqui você pode ver, ó. Nós temos a onda original em azul. Nós temos aqui a onda refletida, aliás, perdão, a onda estacionária em preto. Já está defasada. E nós ainda temos a reflexão. Então, esta é a onda original, esta é a estacionária e esta aqui é a reflexão. Então, eu preciso medir a diferença de tensão entre a onda do sinal original e a menor, mas em cima da onda estacionária, porque ela é invasora. Esta aqui, ó, é a onda desejada. Isto pode interferir. Há maneiras de se absorver parte dessas ondas dependendo do formato da antena. Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo. Aqui nós temos um comportamento que me permite observar, tá, ok? O índice de VSWR. E observe que para uma faixa de aproximadamente 2.4 GHz e aproximadamente 2.66 MHz, nesta faixa aqui, a VSWR está baixa. Então, esta faixa não sofre tanta interferência das ondas estacionárias para frequências desta faixa daqui, e nem para frequências superiores a esta daqui. Aqui é a mesma coisa, nós temos um outro gráfico aqui que me permite medir o nível de perdas, tá ok? Ó, dado determinada frequência, nós temos uma faixa aqui que sofre mais afetação e aqui nós temos uma outra faixa, perdão, coloquei no lado errado. Deixa eu corrigir. Na hora de desenhar a gente faz qualquer coisa, né? Então aí tá, ó. Vou botar a caneta de novo. O que eu quero dizer é dentro desta faixa. Tanto aqui quanto aqui. Professor, é possível haver perdas em dB para múltiplas faixas, como aí mostra? Então, pessoal, o que acontece de fato na prática é o seguinte, eu posso medir isso por uma outra condicional.
existe a possibilidade de eu medir o espectro de onda. O espectro de onda me dá valores representativos de potência de sinal para as diversas amplitudes desta frequência. E por ali eu vou ter uma ideia mais prática de quanto é que eu estou de fato medindo. Então o medidor de espectro me dá uma ideia qualitativa, mesmo que seja numérica. Ao bater o olho você vai observar o comportamento, as perdas de cada sinal. E isso te permite medir a qualidade. Por exemplo, se eu tenho uma atenuação nesta faixa, você pode ver que ela não é linear, ela vai caindo, então ela começa aqui e ela vem decaindo mais ou menos até aqui. Nós temos, portanto, esta faixa onde o pico de perdas está centralizado em aproximadamente 0,9 GHz. Tudo bem? Mas ele repete esse processo a 0,5. Então, o que eu poderia deduzir disto? Bem, aqui a perda é bem significativa. Depende do que eu estou observando, é o que eu estou tentando explicar. Se você está estudando o comportamento de perdas e isto daqui represente, porventura, o teu sinal, o que significaria a interpretação deste gráfico? Que nesta faixa de frequência e nesta faixa de frequência tem uma perda gigante. Por outro lado, se você está avaliando o comportamento atuando sobre as frequências indesejadas, então esta atenuação é boa e esta aqui é melhor ainda. Então depende do ponto de vista. Isto aqui é um gráfico que me diz o comportamento das frequências. Decidir o que fazer é uma coisa que cabe a mim tomar a decisão na hora do projeto. Com relação ao tamanho, já havia mencionado anteriormente, nós vimos uma antena com quarto de onda, que é o dipolo de quarto de onda. Por que isso acontece? Porque os estudiosos perceberam que quando você constitui uma antena, o grande trunfo desta antena é que se você constrói ela para uma frequência específica, cada um desses elementos daqui está sendo feito sobre o comprimento de onda, ou uma parcela do comprimento de onda. Uma parcela, tipo lambda sobre 2, lambda sobre 3 e assim por diante. E ela está sendo construída respeitando-se o modelo construtivo para operar em 2,4 GHz. Mas tudo isso aqui é uma proporção do lambda para 2,4 GHz. Quanto maior a frequência, menor a antena. Deve ser determinada por múltiplos ou submúltiplos, é óbvio. Lembrando que o lambda é a frequência, né? A velocidade da luz dividida pela frequência da sua portadora. Aqui é só para exemplificar, eu achei este design na internet. Provavelmente foi um radioamador que fez o estudo, fez as anotações e tal. E ele dimensionou todos os detalhes, o elemento refletor, ok? Os elementos de transmissão, porque eles têm nomes diferentes, porque têm funções diferentes no corpo da antena. Se preocupou em colocar detalhes aqui para evitar interferência. Você tem o elemento refletor, você tem o elemento de drive e você tem os diretores, são os corpos que compõem uma antena. E a medida é feita em lambda, comprimento de onda. Aqui, por exemplo, lambda sobre 5. Aqui é só para você ter uma ideia das faixas operacionais de antenas. Disse frequências baixas de 30 kHz até 300 kHz. De 300 kHz a 3 MHz são frequências médias. Medium Frequency. Se for acima de 3 e abaixo de 30 MHz, são chamadas HF, High Frequency. Mas, se ela trabalhar de 30 MHz a 300 MHz, é VHF, Very High Frequency. E, finalmente, de 300 MHz até 3 GHz, nós temos o Ultra High Frequency. É só para mostrar as faixas de funcionamento. Vamos a alguns exemplos.
Bom, para se poder falar nisso, eu preciso falar de LF. Tá? Você vai encontrar um conjunto de frequências, low frequency. As low frequency servem para quê? Elas funcionam como uma espécie de farol sinalizador, de ondas de rádio, é claro, para localizações de navegações e aeroportos. As frequências médias são muito utilizadas para radiodifusão AM. As high frequency, elas são utilizadas, por exemplo, para a faixa do cidadão, que é o PX, radioamadorismo. Aqui você tem uma outra faixa de radioamadorismo, que é o VHF. E finalmente o UHF, que agora está sendo utilizado pela TV digital. São frequências acima de 300 MHz. Mas não pode passar de 3 GB, porque ali você entra numa outra faixa. Hoje em dia o Dentel categorizou todo mundo para operar dentro da faixa possível de transmissão. Antena direcional. Grande vantagem de se trabalhar com uma antena deste tipo é que você consegue concentrar a potência do lóbulo principal em uma única direção no eixo da antena. Isto é uma coisa interessante, seria mais ou menos absurdo, mas é difícil de entender até, mas imagine assim, considere um alvo e uma linha laser, ok? Eu mencionei o laser porque o laser é praticamente uma linha reta. Quanto menos potente o laser, como aqueles raios vermelhos, tem mais brinquedo disso do que qualquer coisa, eles têm uma linha reta, mas a mais ou menos 2 ou 3 quilômetros, você tem alguma coisa do tamanho de uma bola de futebol, ponto. Quando você pega um laser verde, a cerca de 2 ou 3 quilômetros, não 200, 300 metros, 2, 3 quilômetros, você aponta o laser e com um binóculo você vai ver que ele está com um pontinho ainda. Então, o que está acontecendo na verdade nos dois casos? Concentração de irradiação. Só que aí nós estamos brincando com luz visível, que é o laser vermelho, e que é o laser verde. Para isto, estas antenas que eu propus para transmissão mais concentrada, elas têm alto ganho, ou seja, pouca perda, né? O alto ganho, pouca perda, e tem um rendimento. Rendimento significa o seguinte: eu aproveito o máximo que eu puder da onda eletromagnética, incluindo os lóbulos secundários. Isso aqui é um exemplo de uma antena diretiva, porque a diretiva, veja bem, eu esqueci de falar o detalhe. O transmissor tem que ser diretivo, mas o receptor também, porque se o receptor não for diretivo, é como se eu pegasse e tirasse o alvo de lá. Onde é que eu vou acertar? Então o alvo também tem que ter o ponto central, que é justamente onde você pretende atirar. Os aparelhos móveis se tornaram um foco de muita atenção nossa atualmente por conta principalmente dos celulares, mas não são os únicos elementos. De curto, médio e longo alcance, eu preciso transmitir isso de alguma forma por irradiação. Hoje, por exemplo, Bluetooth, num raio de 30 metros, você consegue atingir objetos com padronização bem simples e de baixíssimo custo, mas com suas restrições. Na maioria deles, você está usando tipo de antena nos móveis, tá? Omnidirecionais, ou seja, irradiam em todas as direções. E ela deve ser encurtada trabalhando com a proporção de 1/4 de onda. Temos aqui alguns modelos, eu peguei pelo menos 3 modelos, então vocês podem ver, os formatos são diferentes, são meio parecidas, né? Uma única haste, ela irradia como uma esfera em volta do núcleo principal. A faixa omnidirecional. Qual seria a faixa para transmissão em todas as direções? Existem algumas coisas que os livros definem como irradiação tipo plano terra e antena de fibra de carbono. Vamos ver do que se trata. Olhe, esta aqui é uma plano terra. Esta aqui também é uma plano terra. Só que assim, aquelas que nós vimos omnidirecional anteriormente, deixa até voltar aqui para não ficar... Bom, deixa para lá. A do slide anterior, que eu estava mostrando para vocês, é a antena clássica de componentes internos, ela é de fibra de carbono.
Você tem um metal transmissor dentro de um invólucro de fibra de carbono e com isto você tem uma leveza muito maior de peso. Mas uma antena como esta que você está vendo aqui nesta imagem, até para você ver as nuvens, o céu, as árvores, olha o tamanho da antena. Consequentemente, é uma antena extremamente receptiva ou que transmite em longas distâncias de forma de visão em todas as direções. Muitas vezes você não consegue utilizar uma única para fazer essa transmissão, então nós apelamos para as antenas colineares, que normalmente são antenas do tipo omnidirecional, pessoal, é que transmitem todas as direções, de alto ganho. E temos também o dipolo dobrado ou dipolo aberto. Então olha aqui, ó. Estas todas, tanto esta quanto esta, as três, são todas omnidirecionais de alto ganho. Esta, tá vendo esse elemento aqui? Tá vendo esse elemento aqui? Esta aqui, ela é dipolo dobrado. Mas você tem aqui um exemplo de um dipolo, tem dois pontos, para cima e para baixo, abertos. Ou alinhados colineares. Você pode ver que aqui ela é antena dobrada, é dipolo dobrado, e você pode ver que elas estão em cima de uma única linha. Então, quando você tem esse tipo de antena, é muito interessante, porque ela aumenta a abrangência das frequências portadoras capazes de serem selecionadas. Você obtém a vantagem de ter a mínima perda na maioria dos casos. Consequentemente, ela atende uma gama muito vasta de frequências de portadoras. As antenas parabólicas não são menos importantes do que as antenas convencionais. Hoje, quem tem TV via satélite tem uma antena parabólica. Se for daquelas empresas particulares, você provavelmente tem uma pequena antena que deve ter de 30 a 60 centímetros de diâmetro. Ela é pequena. Ou, se for outro caso, você tem as antenas maiores que você precisa para captar sinais de satélites diversos. Eu vou comentar durante a apresentação. Primeiro vou falar sobre o transmissor. Os sistemas de micro-ondas se tornam piores ainda. Micro-ondas, pessoal, são aquelas ondas cujo lambda é bem estreito, é bem pequeno, 0, alguma coisa. Elas trabalham em potências muito baixas e vão transmitir de 100 miliwatts a muito poucos watts. Então, primeiro ela é diretiva. E eu tenho que concentrar a potência numa única direção. Nas antenas de polo aberto, colineares, etc., eu não tenho como melhorar aquela qualidade, porque os lóbulos não têm como ser aproveitados. Aí então surge a ideia da parabólica. Primeiro vamos ver alguns conceitos. Como eu estava falando ali, o lambda vai de 1,5 cm a 30 centímetros. E isto, com certeza, é que vai definir a necessidade da qualidade e precisão dos elementos. Ou seja, não dá para fazer com qualquer tipo de material. Você perderia muito na atenuação, tanto na transmissão quanto na recepção. Quais seriam os componentes necessários? Vamos lá. Como nós sabemos, um sinal irradiado, por melhor que você queira, ele vai se espalhar em todas as direções, considerando-se principalmente os lóbulos secundários, uma condição que eu chamo de espraiamento. Isto ocorre a partir do foco da parábola. Veja bem, é o ponto de transmissão, ok? Veja o comportamento parabólico, como muda o resultado disto. O conceito matemático de uma parábola, isso aqui é o que eu estou deixando aqui, a parábola é uma curva deste tipo. Nós conhecemos aquela parábola da extração da equação do segundo grau, mas aqui a coisa é um pouquinho mais complexa, porque nós precisamos detalhar. Quando se tem uma parábola, existe um determinado ponto que é conhecido como foco da parábola. É muito legal, pessoal. Vamos observar os próximos desenhos que fica mais simples. Mas o formato parabólico veio do estudo da parábola e de suas propriedades matemáticas.
Esta é uma parabólica clássica, tem até a marca ali, ó. É um disco, o formato disso aqui, se você fizesse um corte em qualquer direção, a forma que você ia obter era esta aqui, de uma parábola, ok? Aqui acontecem alguns fenômenos muito interessantes por conta do formato parabólico. Então, parábola é uma forma linear em um gráfico plano. Parabólico ou paraboloide é a forma de um objeto que, se você recortar ele em direção ao centro, você vai recortar sempre a forma de uma parábola. É como se você pudesse prender este eixo aqui e girar o bloco todo neste sentido, em cima do eixo X. Você constrói uma espécie de copo. A propriedade da parábola é muito interessante. Qualquer sinal irradiado a partir do ponto do foco dela, ponto focal, aqui é o ponto focal da nossa antena real, tudo que você irradiar em direção ao prato vai ser reproduzido, vai ser refletido paralelamente ao eixo dela. É muito interessante isso aí, é um comportamento matemático. Isso foi aproveitado. Então, por mais que o lóbulo fosse aberto em direção ao centro, imagine um monte de flechinhas de diversos tamanhos irradiando em direção a isso aqui. Todos eles serão irradiados no refletor, que é a superfície parabólica, seguindo esta direção. Dá para você imaginar a concentração de potência deste sinal? Os raios de onda saem todos alinhados. Isto é uma propriedade da parábola, que tem muita coisa que precisa ser considerado e é o que nós faremos. Primeiro que o refletor tem que ter algumas características, ou seja, pensa bem, se eu fizesse esse refletor, que é a bacia, se eu fizesse ela de plástico, teria a mesma propriedade se eu fizesse ela de arame, de ferro, de alumínio ou do que for? Sim, a resposta é esta. Todos os raios do foco, quando incidem sobre a superfície, como nós apresentamos agora mesmo, seguem para fora paralelamente à linha do foco. Isto permite que elas sejam concentradas. Veja só que interessante, para qualquer raio de onda, as linhas em vermelho que você vê aqui na figura ao lado, ok? Tem a mesma característica e potência. Uma outra vantagem que eu poderia chamar disto daqui, pessoal, é que os raios que saem aqui saem uniformes. Isto é muito produtivo. Aí eu fui procurar saber alguma coisa. E comecei a encontrar num site chamado radio.com.br, eu não sei se é Ragio ou Regio ou o que for, não sei a pronúncia, é verdade, é uma empresa que fabrica antenas, ou vende pelo menos. Lá eu encontrei uma especificação muito interessante. A antena de alumínio tem um ganho maior que uma que seja revestida de fibra de vidro, que tem o ganho maior que uma de tela. Então é aquela tal história. Eu posso ter de alumínio sólido, esse revestimento da bacia, ou ela pode ser sólida de fibra de vidro, mas ele está dizendo aqui o seguinte, que a antena de alumínio tem um ganho maior que a de fibra de vidro. E ainda dentro desta categoria, tem ganho maior que de uma tela. O que significa isso? Se eu fizer uma tela de alumínio para fazer a composição desta antena, a qualidade dela, o ganho dela despenca um pouco. As antenas, o preço das antenas também varia na mesma proporção, porque quanto maior o diâmetro da antena, maior será o ganho. Ou, em outras palavras, menor será a atenuação. Eu aproveitarei o máximo e, consequentemente, a qualidade da recepção. Isto eu tirei do site, mas eu posso assinar embaixo e falar que a transmissão também sofre do mesmo modo. Aí vai surgir uma outra pergunta, se eu posso ter uma superfície sólida, e ele diz que o ganho, ok, é maior do que a da tela. Por que existem antenas parabólicas cuja superfície é uma tela? Então, pessoal, tente imaginar o clima.
uma tempestade, um vento que passa em cima da antena, a antena parabólica com bacia selada, é complicado você manter uma antena daquela lá de pé dependendo do lugar que você mora. Ela vai voar. Então, e outra coisa, pode acumular água dependendo do ângulo de inclinação da bacia. Normalmente não é desta forma que você está vendo, porque o satélite não está no chão, o satélite está em cima. Ela vai ser virada para cima, vai acumular água. Não só vai ser problemático sobre alguns aspectos, mas também vai estragar a própria antena e vai prejudicar o ganho. Então, tecnicamente falando, a de superfície completa pode ser melhor, tá ok? Mas eu não posso usar ela em certas condições porque o clima não permite. Esta é a resposta. O receptor, pessoal, não é diferente, porque veja só, toda onda que incida, porque ela normalmente vai vir também de uma fonte que é transmitida por uma antena parabólica. Então, nesta faixa que você vê aqui, a potência é a maior possível, é a menor perda possível. Então, aqui existem dois modelos que nós conhecemos. Algumas refletem e param aqui no foco. Outras têm um segundo refletor. Ele concentra a energia da onda em um outro refletor. Isto depende de cada caso de construção, mas os dois casos existem. Eu vou remover aqui, porque eu tenho ainda alguma coisa para acrescentar. Então veja bem, aqui está o foco, que é o elemento concentrador. Então veja, a antena transmissora, aí você faz uma pergunta que eu tenho alguma deficiência no meu conhecimento. Será que elas têm as características iguais? Bem, a ideia de ganho máximo ou perda mínima sempre vai ser um processo de reflexão sobre qualquer projeto de antena. Tudo que você quer é perda mínima. Não tem como escolher isso. Eu quero o mínimo de reflexões. Mas existem aspectos que precisam ser considerados no estudo. Todos os dias alguém começa um estudo, uma pesquisa para modificar algum processo pré-existente. O que se sabe hoje é o seguinte: não é a mesma coisa uma antena receptora de uma transmissora. Existe uma série de fatores adicionais que diz respeito ao próprio link de satélite ou coisas do tipo, tá ok? Porque, por exemplo, se eu irradiasse para o espaço, qual seria a minha meta? Um satélite. Se eu irradiasse em uma linha que não fosse horizontal, bem, eu poderia estar considerando a possibilidade desta onda acompanhar a curvatura da Terra, respeitando-se Fresnel, e ter um outro ponto aqui com uma outra parabólica aqui, e eu estaria, na realidade, apontando para esta outra parabólica daqui. Esta provavelmente seria a meta. Então eu estaria fazendo um link de micro-ondas. Então as aplicações também interferem no processo construtivo, que envolve até mesmo o diâmetro dessas parabólicas. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê.